Hoje eu vou apresentar algumas formas de fazermos algo que gera muita dúvida entre iniciantes e intermediários que trabalham na área de composição de vídeo. Muitas vezes nós filmamos alguma cena sem a utilização de chroma key, e na hora da composição sentimos a necessidade de separar um personagem ou objeto do fundo da filmagem. Muitos me perguntam se tem como eu fazer isso sem que tenha sido gravado em chroma key, e hoje eu vou apresentar 3 formas de fazermos a famosa rotoscopia. Eu já vou avisando que é um processo bem demorado, dependendo da cena. Preparem-se para ficar horas na frente do computador, mas é um processo que vale muito a pena aprender. Então eu vou ensinar 3 maneiras que eu considero algumas práticas, outras nem tanto, e algumas eficientes, outras nem tanto. Normalmente, quanto mais prática é a maneira, quanto mais rápido é de se fazer, menos eficiente é o resultado. É claro que isso não vale para tudo, mas na maioria das cenas é assim que normalmente acontece. Então, a forma mais prática que nós temos hoje no After Effects CS5 ou 5.5 é a ferramenta RotoBrush, que é a primeira que eu vou apresentar. Ela foi criada com o intuito de facilitar o processo de rotoscopia. O processo de rotoscopia nada mais é do que recortarmos a imagem para separá-la do fundo. Neste meu exemplo, eu vou separar este primeiro ganso, esse que está em primeiro plano, do fundo da cena. No Photoshop, eu criaria um recorte neste ganso e simplesmente duplicaria a camada e deletaria o fundo. Em vídeo, nós vamos fazer a mesma coisa, porém com 30 imagens a cada segundo de vídeo. Este meu vídeo ele tem 4 segundos, então nós vamos trabalhar em cima de 119 imagens. Imagina você levar 119 imagens no Photoshop e recortar uma a uma. Esta é a rotoscopia. Vamos ver aqui uma forma que a Adobe desenvolveu para facilitar um pouco esse processo. Porém, eu não acho esta forma mais eficiente na maioria dos casos, e eu vou mostrar o porquê. Esta ferramenta RotoBrush, usamos ela da seguinte maneira: nós vamos criar uma máscara em torno do objeto com a ferramenta, e alguns algoritmos do programa vai mover essa máscara de acordo com o contraste do contorno do personagem ou do objeto em questão. Bom, eu vou mostrar que vai ficar mais fácil de entender. Para utilizar a ferramenta, nós vamos clicar no símbolo dela, que é um pincel e uma máscara de um homenzinho. Vamos dar um clique duplo na nossa camada para ela abrir em modo de edição da layer. E nós vamos controlar o tamanho do pincel, que é essa bolinha verde, segurando a tecla Ctrl do teclado, clicando com o mouse e aumentando ou diminuindo o tamanho. Nós não precisamos deixar um tamanho nem muito grande nem muito pequeno, porém tem que ser um tamanho que passe em algumas arestas do personagem. Para utilizarmos essa ferramenta, nós vamos fazer uma seleção na parte interna do nosso personagem. Então, não podemos fazer a seleção na parte rente com o contorno do personagem, nem pegando fora. Nós vamos clicar com este pincel e vamos passar mais ou menos na parte interna do personagem. Esse risco verde que vai ficando, ele vai fazendo a leitura das cores onde nós estamos passando e vai selecionar tudo que estiver dentro deste contorno que for das mesmas tonalidades do que nós estamos selecionando. Então, basta passarmos e, como nós podemos ver, ele fez realmente o contorno quase certinho de todo o ganso. Agora nós vamos corrigir essas partes que ele vazou e as partes que faltaram. Para as partes que faltaram, nós vamos apenas passar o pincel mais uma vez, um pouquinho mais rente, com a beirada. E agora, segurando a tecla Alt, nós vamos ver que o pincel fica vermelho e é a parte que nós vamos retirar da seleção. Então, aqui embaixo, lembrando que nunca devemos passar o pincel sobre o contorno do personagem, e sim apenas na parte externa e interna dele. Vamos pegar um pouco mais aqui, um pouco menos aqui. Quanto mais diferente for a cor do personagem com o que estiver de fundo, mais fácil será a seleção.
Vou aumentar um pouco o zoom aqui, segurando a tecla Ctrl, diminuir o tamanho do pincel. Vamos retirar essa parte interna e selecionar novamente a pena do ganso. Aqui ficou faltando uma pontinha. Então nós temos aqui mais ou menos uma seleção legal aqui do ganso. Agora, aqui nos quadros, nessa linha nova que aparece abaixo, como vocês podem ver, nós estamos no primeiro quadro e a ferramenta ela criou um espaço aqui que é até onde ela consegue fazer a leitura automática. Nós selecionamos o primeiro quadro da nossa imagem e ela criou o espaço de leitura automática dos próximos 20 quadros. Porém, eu não aconselho darmos um play. Se a gente der, ela até vai fazer o cálculo. Mas nós vamos ter que corrigir isso, então o ideal é irmos de quadro a quadro mesmo. Eu vou aumentar novamente um pouquinho o tamanho do pincel. E agora com as teclas de atalho Page Up e Page Down, nós vamos mover a nossa timeline quadro a quadro. Page Down move um frame para frente, Page Up um frame para trás. E a ferramenta Rotobrush vai tentar aproximar o contorno o mais fiel possível ao nosso personagem nos quadros seguintes. Então vamos apertar aqui a tecla Page Down. E como vocês podem ver, a ferramenta está mantendo o contorno no personagem, mesmo respeitando os movimentos que ele faz. Aqui nós podemos ver que a máscara entrou um pouco, então nós vamos corrigir sempre que a máscara entrar ou sair do lugar dela. Vamos continuar aqui com o nosso Page Down, corrigindo. Eu não gosto muito desta ferramenta justamente por causa dessas falhas que ela dá, principalmente quando a cor do fundo for semelhante à cor do nosso personagem. É uma ferramenta meio instável, ainda mais se o fundo estiver em movimento também. Porém, ela ajuda muito em muitos casos, onde não precisamos ter um recorte tão fiel, ou também para selecionarmos algumas partes para correção de cor, onde nós podemos fazer um recorte mais livre do personagem. Quanto mais vocês fizerem a correção, melhor vai ficar. Eu estou fazendo aqui de uma forma mais rápida para apresentar as ferramentas, porém o ideal é realmente irmos quadro a quadro e ir corrigindo onde vai ficando essas falhinhas. Eu vou fazer aqui um segundo do vídeo e depois eu vou dar um play para vocês verem alguns problemas de se caso a gente for realmente deixar a ferramenta agir por si só. Como nós podemos ver, é um modo bem rápido de fazermos rotoscopia, já que a rotoscopia é um processo bem demorado, então essa ferramenta realmente ela veio para facilitar bastante em alguns casos. E pronto, eu tenho aqui já um segundo da rotoscopia feita. Como vocês podem ver, ele dá essas falhas que realmente depende de correção, mas nas partes onde fica de mais fácil de leitura, pelo cor do fundo ser diferente da cor do nosso personagem, funciona perfeitamente. Como vocês podem ver, então a ferramenta ela vai criando esse espaço de leitura. Se eu der um play aqui, ela vai tentando fazer essa leitura sozinha até dentro do espaço indicado pela ferramenta. Então nós vamos dar um play aqui. Está indo bem. E aqui passou do espaço, ela já perde totalmente a leitura do objeto. Então nós devemos ir para o último quadro, onde a ferramenta criou o espaço de leitura,
e vamos fazer algum tipo de correção. Como vocês podem ver, a partir do momento que eu clicar na cena, ela já vai criar mais alguns quadros de automatização. Nós temos até os 2 segundos e pouco. E nós podemos também aumentar manualmente esse tempo até o final do vídeo. Algo não muito recomendado, mas, como eu disse, em alguns casos pode resolver. Está pronta a nossa máscara. Este é o método mais rápido atualmente no After Effects de fazermos rotoscopia. Após feito todo esse processo na nossa cena, nós vamos clicar no botão Freeze para ele congelar e realmente criar a máscara que vai definir. Mas antes disso, nós temos aqui no menu de efeitos o próprio efeito da ferramenta, onde nós podemos mudar alguns parâmetros. Nós vamos ativar aqui o Refine Mate, onde ele vai reduzir essa diferença que dá entre um quadro e outro. Eu vou aumentar aqui um pouco também a suavidade do contorno. Vou colocar 6. E os outros parâmetros nós podemos alterar após congelarmos a máscara. Então agora nós vamos clicar nesse botão, ele vai fazer toda uma releitura da cena e vai recortar quadro a quadro a imagem após o primeiro processo que nós fizemos. Estamos com nossa cena pronta. Agora podemos fechar a camada e voltarmos para a nossa composição. E estamos com o ganso recortado. Vou dar um play aqui para vermos. Como podemos ver, ficou bem legal o corte em algumas áreas, em outras nem tanto. Mas funciona em diversos casos. Bom, então esta foi a ferramenta RotaBrush do After Effects, presente a partir da versão CS5. E agora eu vou ensinar um método que não é nada prático, porém é bem eficiente em alguns casos, que é o método de pintarmos uma máscara sobre o personagem. Neste método, eu vou utilizar a ferramenta de pincel normal do After, é encontrada acho que em todas as versões do programa. E então, o processo é o seguinte: vamos selecionar a ferramenta pincel, daremos um clique duplo novamente na camada para abrirmos ela fora da composição. E este processo consiste em pintarmos quadro a quadro a máscara sobre o objeto. Eu não acho esse método nada prático, porque esse realmente deve ser feito quadro a quadro, porém ele é muito eficiente em determinados casos, como quando nós temos uma pessoa dançando ou fazendo movimentos muito rápidos e a ferramenta RotaBrush não funcionaria nesses casos. E então este seria um método mais eficiente quando nós temos uma cena curta que tenha movimentos muito rápidos e aleatórios do objeto que nós queremos recortar do fundo. Para utilizar isso, nós apenas vamos aumentar o zoom da imagem, ajustar o tamanho do nosso pincel com a tecla Ctrl e vamos mudar alguns parâmetros como a suavidade do pincel e o espaço eu costumo deixar em 1. Isso vai depender da área em que nós estamos pintando. Então, nós vamos fazer o seguinte: no primeiro quadro da imagem, eu vou pintar realmente por dentro de todo o personagem que nós queremos tirar do fundo. A qualidade desse recorte vai depender apenas da paciência e, é claro, da técnica que a pessoa tem em recortar objetos. Então nós vamos passar aqui bem próximo ao contorno, dá para fazer um recorte bem legal. Vamos pintar, preencher totalmente o interior do personagem.
Utilizando esta forma, nós podemos pegar até os menores detalhes. Prontinho, temos um quadro. Agora faltam apenas 118 quadros. Esse é o processo mais demorado, porém mais eficiente em alguns casos. Tá, nós pintamos aqui, mas não temos o ganso recortado do fundo. Para isso, nós vamos recortar o efeito aplicado aqui de Paint. Antes disso, eu vou citar algo que eu esqueci, em que aqui nas propriedades do efeito, na duração da pintura, eu tinha presetado aqui para 2 frames em um vídeo anterior que eu estava fazendo. Mas nós vamos utilizar single frame para que a cada novo quadro a pintura suma e nós podemos refazer o contorno do personagem. Então, após fazermos todo o vídeo, nós vamos selecionar o efeito aplicado aqui de pincel, vamos recortar esse efeito, voltar na nossa composição, vamos criar uma nova layer preta, vamos dar OK e colar o nosso efeito de pincel. Agora basta, com a camada de baixo sendo a do nosso personagem, selecionarmos ela e escolhermos a opção Luma Matte. Como nós podemos ver, ele vai aplicar esse nosso black como uma máscara, separando novamente o fundo do personagem. Aí nós podemos converter isto com as teclas Shift Ctrl C em uma pré-composição e vamos aplicar algum efeito de refinamento do recorte. Agora nós podemos aplicar um fade e temos um quadro recortado. O método que eu considero ser mais eficiente e de certa maneira prático é o mesmo método utilizado na maioria dos filmes do cinema, que é o método de criação de máscaras do After Effects, mas só que da maneira tradicional, com máscaras mesmo, e animando elas quadro a quadro ou a cada conjunto de quadros, como eu vou ensinar. Esta forma ela é considerada melhor pela possibilidade de alteração dessas máscaras, de facilidade de correção, e tem certos programas que têm alguns recursos interessantes. Por exemplo, podemos traquear pontos dessas máscaras nos objetos e podemos criar no mesmo personagem várias máscaras, uma para cada parte do personagem, e assim teremos uma maior definição do contorno e poderemos escolher qual parte terá um contorno mais duro, qual parte terá um contorno mais desfocado, além de ser mais fácil trabalhar com borrão de movimento e outros recursos. Então nós vamos separar o nosso personagem em alguns blocos e vamos trabalhá-lo em blocos diferentes. Eu vou criar aqui algumas máscaras base. Então nós vamos dar uma analisada no vídeo. Aqui eu tenho o movimento do corpo dele, é menor, tem um pequeno movimento de pescoço e o que mais se move é a cabeça do ganso. Então eu vou criar um conjunto de 4 máscaras nesse ganso. Eu vou separá-lo em corpo, pescoço, cabeça e bico. E nós vamos trabalhar cada conjunto separadamente. Parece mais difícil e mais complicado, porém, se for bem feito, nós teremos o melhor resultado dentre as outras técnicas. Eu vou então criar a primeira máscara, separando apenas o corpo do nosso ganso. Isso pode ser feito direto na composição, sem ter que dar um clique duplo na imagem. Então nós vamos começar daqui, fazendo um recorte bem rente. Vamos tentar utilizar a menor quantidade de pontos possível
para recriarmos o contorno do personagem, pois na hora de animar teremos menos pontos para animar e assim facilitando o nosso trabalho. Já temos aqui o nosso primeiro recorte. Um negócio que eu esqueci é que realmente toda vez que fecharmos a máscara, ela já vai automaticamente retirar todo o resto da imagem. Então nós vamos duplicar as nossas layers e na de baixo vamos deixar sem máscara nenhuma. E daí nós teremos o contorno da máscara e continuaremos com toda a imagem de fundo. Após criada a máscara, vamos fazer alguns ajustes. E vamos criar as novas máscaras. Agora eu vou selecionar apenas o pescoço do ganso. Eu vou trocar a cor desta máscara apertando a tecla M com a nossa camada selecionada, para que cada parte do personagem tenha uma cor diferente para facilitar a nossa seleção. Agora eu vou selecionar apenas a cabeça. E por último, vamos fazer a seleção do bico. Estamos com o nosso ganso totalmente selecionado. O tipo de máscara que vamos utilizar em todas a adição, para que elas se sobreponham. E podemos apagar aqui a layer de baixo, que já vamos ver que está o ganso todo recortado. Agora, a animação dessas máscaras pode ser feita uma a uma. Então nós vamos selecionar a primeira máscara do corpo e vamos alterá-la, o formato dela, quadro a quadro. Podemos selecionar todas as máscaras, vamos apertar a tecla M e M novamente e vamos ativar a animação. Como vocês podem ver, foram criados os keyframes. Agora nós vamos animar manualmente uma a uma. Muitas pessoas fazem quadro a quadro, algumas pessoas fazem a cada 5 quadros a animação da máscara, mas de qualquer forma, a não ser que seja quadro a quadro mesmo, de qualquer outra forma em que nós pularemos alguns quadros, nós teremos que voltar e rever quadro a quadro a imagem fazendo os devidos ajustes. Então, do meu jeito, eu faço da seguinte maneira. Eu vou ver qual o primeiro movimento que o corpo faz e mover a timeline até onde este movimento fique mais ou menos linear. Quando ele mudar de direção, aí eu paro. Como nós podemos ver, eu vou pegar como base aqui o rabinho do ganso e ele faz um movimento na diagonal para baixo até aqui. Aqui ele já começa a fazer um movimento mais distorcido. Então eu andei, na verdade, 10 quadros e agora eu vou fazer o ajuste da máscara. Estou fazendo de uma forma rápida aqui para mostrar, mas esse ajuste, o ideal é que seja feito bem rente ao contorno do personagem mesmo. Podemos selecionar vários nós de cada vez também. Agora nós temos que voltar e ver se a máscara acompanha mais ou menos o objeto. Caso seja necessário, eu vou criar mais um quadro aqui intermediário e fazer mais alguns ajustes. Algumas pessoas também fazem nó por nó da máscara. Então elas se dedicam a esse nó durante todo o vídeo, vão fazendo a correção dele, independente dos outros, sempre mantendo ele na mesma posição. Muitas vezes é fácil escolher um ponto de contraste para termos como referência e animar este nó em todo o caminho e depois passar para o próximo nó
Voltaremos ao início do vídeo e vamos fazer ele todo. Eu costumo fazer todos os nós da mesma máscara de uma vez, a cada quadro, que na minha opinião, para mim pelo menos, é melhor. Bom, acho que já deu para entender como funciona esse processo. Nós dividimos o personagem em campos de movimentos distintos, e vamos animando nossas máscaras em cada uma das áreas. Eu já tenho um exemplo deste pronto, então aqui eu vou dar um play para vocês verem como ficou a animação das máscaras. Vou desativar a layer de fundo, então o resultado final é este. Espero que vocês tenham aprendido. Agora cabe de cada um analisar a sua cena e ver qual o melhor método a ser aplicado. Normalmente, rotoscopia não é feita em cenas muito longas, a não ser que seja necessário. Então vocês vão trabalhar aí com uma média de 30 a 120 quadros. É um processo realmente um pouco chato, um pouco demorado, mas as possibilidades são muito grandes. Muitas vezes nós não temos um chroma key para gravar e temos a necessidade de trocar um fundo de alguma filmagem para aplicarmos um efeito. Até mesmo realmente um efeito tem que passar por trás de algum personagem. E como não foi gravado em chroma key, muitas pessoas desistem achando que não tem como ou que é um processo muito trabalhoso. Mas como vocês podem ver, além dessas três formas, existem muitas outras, existem outras ferramentas próprias para rotoscopia que facilitam bastante o processo. Também depende muito do caso, nós podemos traquear uma máscara base e a partir dela criaremos os keyframes para correção. Então é um processo trabalhoso, mas que vale muito a pena. Espero que tenham gostado de mais este vídeo tutorial. Para mais vídeos como este, acessem vfxdofabricio.com.br e fiquem com um exemplo que eu fiz desta cena utilizando a técnica de rotoscopia por máscaras.